4 minutos, estamos de volta com o CBN Pautas do Dia, seu programa regional ao vivo para os estados do Pará e Amapá. Muito obrigado pela sua audiência e companhia, você que nos acompanha no Dial e também no youtube.com/CBN Amazônia. Agora é hora da nossa Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro. Rômulo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo à programação. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra. Um forte abraço para o Amapá. É isso, meu amigo Rômulo. Bom, o tema de hoje não poderia ser diferente, né? Vamos falar sobre o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas no STF, Rômulo. Pois é, meu amigo. Acaba que hoje, desde o início da semana, na verdade, o noticiário está tomado por esse assunto, as TVs aí estão acompanhando diariamente, a cobertura aqui da nossa CBN também acompanha o passo a passo. Nesse exato momento, o ministro Alexandre de Moraes profere seu voto, a expectativa é que encerramos essa fase da análise da denúncia ainda hoje, e apesar dessa comoção que se tem sobre o julgamento, aqui em Brasília não há nenhuma dúvida de que essa denúncia será aceita, como nós já falamos aqui no decorrer das semanas, é algo que até a própria estátua de Têmis lá na frente do Supremo, aquela que foi pichada com batom, até ela sabe, aquela estátua sabe que hoje nós teremos um posicionamento a favor da aceitação da denúncia, ou seja, do recebimento da denúncia para transformar os 34 envolvidos na suposta ou na trama golpista contra o Estado Democrático de Direito, para torná-los réus por esses fatos, por esse conjunto de fatos. Agora, é importante, João Vitor, que a gente tenha aqui, para o nosso ouvinte, adentrar um pouquinho mais no assunto para afastar algumas argumentações que acabam prejudicando o entendimento desse julgamento. Porque se discute muito aqui, porque geralmente, claro, para quem não segue a ideologia A, ou B, ou C, mas que as penas são muito elevadas, que é um julgamento político, porque as provas não são tão fortes assim. Então, para quem tomou cuidado de analisar com calma a denúncia, para quem tomou cuidado de acompanhar um pouquinho mais o desenvolvimento desses procedimentos e os depoimentos tomados na fase da delação premiada, vai perceber que há um conjunto de provas muito robusto para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E esse primeiro momento não é de dizer se houve ou não responsabilidade dessas pessoas. Esse primeiro momento é apenas para dizer se existem provas suficientes para abrir um processo criminal. Na verdade, se essas provas forem insuficientes lá na frente, os acusados serão absolvidos. Mas no primeiro momento é para saber se há indícios de prova suficientes que possam levar a uma condenação desses envolvidos. E aí, João Vitor, esse que é o principal ponto, porque muitos acreditam que há um exagero, porque o ministro Alexandre de Moraes foi uma das vítimas, ou se foi ameaçado, e que, portanto, ele não poderia decidir nada como relator, entre outros questionamentos, de que aquela moça que pichou a estátua da Justiça lá na frente do Supremo Tribunal Federal pegou uma pena de 14 anos por pichar uma estátua apenas, e que isso é muito elevado. Essas conversas, essas argumentações, de fato induzem, a quem não conhece o processo, de fato induzem a achar que isso, de certa forma, é exagerado muito mesmo. Mas veja que, conhecendo um pouco mais, esclarece-se que não é nada disso que as pessoas acham que simplesmente aconteceu. No caso dessa moça que pichou a estátua, apenas de 14 anos, não foi só por pichar estátua. Imagine, João Vitor, que você resolva vir aqui a Brasília e pichar a estátua da Têmis lá na frente do Supremo Tribunal Federal, com um batom, com uma caneta, que seja. Se você fizer isso, você pode pegar uma pena de até 3 anos por deterioração de patrimônio público tombado. E essa pena de 3 anos, para quem é primário, no caso dessa moça, salvo engano, não era primária, então, nesses casos, o juiz converte em uma pena alternativa, ele muda a pena. Então, a pessoa não fica presa 3 anos
nesse crime único. Então, por quê? E como explicar a pena de 14 anos para essa moça que pichou a estátua lá da Têmis, lá em Brasília? Na verdade, quem conhece um pouquinho mais do processo dessa moça percebe que ela, na verdade, estava ali, o fato dela ter pichado a estátua foi um dos crimes que ela cometeu que ficou mais evidente porque pela característica do ato de pichar uma estátua. Mas, na verdade, o processo mostra que ela participou do levante para quebrar as coisas. Ela quebrou, arrombou uma porta, ela entrou nas dependências do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal. Então, o pichar a estátua foi apenas uma das atuações que ela teve naquele dia. E ela foi acusada por 5 crimes. Por estar ali envolvida naquele ambiente, então respondeu aí por tentativa de golpe de Estado, porque ela estava avançando lá contra os prédios e requerendo uma intervenção militar. Então tem o crime de abolição, tentativa de abolição pelo Estado Democrático, tem o tipo penal de dano qualificado com violência, porque ela arrebentou partes ali do Supremo Tribunal Federal, tem a questão da deterioração do patrimônio tombado, e isso está no processo porque existem elementos lá naquele processo contra essa moça que mostram as imagens que ela fez, porque não se esqueça, João Vitor, que as pessoas naquele momento, elas faziam vídeos e postavam nas redes sociais a se vangloriar do que estava acontecendo. Na cabeça de muitos, aquele era um ato de defesa do direito, do presidente, enfim, aquela perturbação mental que as pessoas estavam naquele momento. Então, há muitos registros desses fatos. Essa moça, por exemplo, registrou todos esses fatos. O fato da pichação foi apenas uma das condutas que ela tomou e, nesse caso, a soma dos crimes passou aí ou chegou à casa de 14 anos. Então, é essa percepção que o nosso ouvinte tem que ter. Saber, entender um pouquinho mais, procurar se informar um pouquinho mais do que acontece, para evitar repetir ideias que são lugares comuns, ou seja, você repete uma ideia que alguém tem uma posição, por exemplo, favorável à do ex-presidente, vai dizer que não aconteceu nada, que ele era um conjunto de velhinhas idosas com Bíblia na mão, que não tinha arma, que não tinha nada, porque foi essa a principal argumentação que as pessoas contrárias ao Supremo Tribunal Federal estão utilizando, que ali não havia, como é que se faz um golpe de Estado sem armas, eram senhoras idosas, quando na prática nós vimos que não era bem assim a situação, existiam senhoras idosas lá, mas grande parte não era idoso e arrebentaram com Brasília naquele dia. Então você vê que evitar a nossa conversa com o nosso ouvinte hoje aqui é para evitar que ele simplesmente reproduza ideias sem tomar conhecimento mais aprofundado do assunto. E, claro, essa conversa, João Vitor, ela gera muito a chamada do viés de convicção que a pessoa já tem, né? O viés de confirmação de suas próprias ideias. Sim. Então, aquele que é contrário, por exemplo, ou é favorável aos presidentes, vai se apegar a esses argumentos menores para dizer que aquilo ali é um julgamento político, que não tem prova suficiente, e isso acaba sendo um contraste até com que a própria defesa dos envolvidos está comentando no primeiro dia de julgamento, João. O Rômulo? Não nos esqueçamos que ontem teve a primeira etapa, e aí Sim. muitas coisas foram faladas lá ontem. Rômulo, inclusive, eu acompanho muito nas redes sociais, né, em relação a esse 8 de janeiro que aconteceu em 2023, nesses atos lamentáveis, antidemocráticos, e muita gente da direita fala que eram pessoas da esquerda infiltradas. Não, e aí outro ponto importante, que o julgamento do que está sendo decidido hoje sobre se vai ser aceita a denúncia ou não, nem se refere de fato ao 8 de janeiro, é o pré-8 de janeiro, é o que aconteceu antes. Eles documentaram tudo, eles têm documentos mostrando que até o que o ex-presidente falaria depois de ter implantado o suposto golpe. Então, há uma série de documentos formais. No primeiro dia de julgamento, então, João Vitor, veja que, diferentemente do que os apoiadores do ex-presidente comentam, as próprias defesas dos denunciados não estão alegando que não houve tentativa de golpe. Reparem, eu vou repetir até para que a gente entenda melhor. Não existe na defesa dos acusados nenhum argumento de que o golpe não teria sido tentado. O argumento central de cada uma das defesas, inclusive a do ex-presidente,
é de negativa de autoria, ou seja, dizendo assim, olha, aconteceu a tentativa de golpe mesmo, porque não há como negar diante da evidência, fartura de documentos que comprovam isso, então não há como negar. Agora, o que se prende as defesas? A dizer, olha, houve de fato uma tentativa, mas o meu cliente não participou, mas o meu cliente não sabia, mas ele não se manifestou, mas ele não cooperou para que isso aconteça. Então, notem, para quem ainda acha que não houve nada ou tentativa de golpe, as próprias defesas dos acusados assistem em conjunto, ou seja, entendem em conjunto que houve sim tentativa de golpe. O que acontece é tentar descaracterizar. O próprio advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro ontem demonstrou esse ponto, de que não havia intenção ou não havia conhecimento do ex-presidente daquilo que estava sendo arregimentado ao seu redor. Então, ele não tinha conhecimento e não poderia, porque ele passou democraticamente o comando das Forças Armadas em dezembro ainda para o presidente atual. Então, ele não teria coordenação nenhuma nessa tentativa de golpe. Então, você vê que quem começa a entender um pouquinho mais do que aconteceu já consegue desconectar um pouco desse viés de que simplesmente eram velhinhas lá no Congresso Nacional com Bíblia na mão e que não houve, antes desse 8 de janeiro, não teria havido nenhuma forma de organização para que chegasse nesse ponto. Repare que até mesmo se tentou ontem a desqualificar a delação premiada de Mauro Cid, sob o aspecto de que era nula, porque era baseada só no depoimento dele. E isso também não é verdade, meu caro João Vitor. Hoje em dia, a lei mudou. No passado, a delação premiada, o delator servia unicamente como prova e o que ele falava estava valendo, e assim foi, ou foram várias condenações no passado. Com a mudança da lei em 2019, 2021, por exemplo, essa delação depende de uma comprovação documental, de uma comprovação de provas robustas daquilo que o delator está indicando. Então, no caso do julgamento de hoje, por exemplo, do processo que discute-se hoje, a delação foi o ponto inicial. A partir da delação é que a Polícia Federal foi atrás das provas para serem confirmadas ou não. E aí confirmaram as informações que a delação de Mauro Cid trouxe, porque você bem lembra, João Vitor, que foram várias informações diferentes. Primeiro ele disse uma coisa, depois ele disse outra, depois disse mais uma outra coisa. Então, houve uma mudança constante dessas informações por Mauro Cid. E o que aconteceu depois é que, na última que ele deu, pelo menos na principal, os pontos por ele levantados foram encontradas provas do que ele estava falando, e com base nessas provas é que foram feitas, ou foi feita a denúncia que envolve todo mundo nessa associação criminosa. Então, é para reforçar o entendimento de que até mesmo a estátua de tênis borrada e pichada com batom sabe que a denúncia será aceita hoje, e muito provavelmente a expectativa aqui no Supremo Tribunal Federal é que o presidente seja julgado até o final do primeiro semestre, talvez até o início do segundo semestre deste mesmo ano de 2025, meu caro João Vitor Barra. São 11 horas e 47 minutos. A gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo e na volta a gente continua com a nossa Conexão Brasília para a gente continuar conversando sobre esse assunto. Você, ouvinte, que quer interagir e participar, pode mandar mensagem, tá? Para cá no nosso WhatsApp, o DDD 91 aqui de Belém, 988140073, e também em Macapá no 96 99114 6676, também lá no chat, no youtube.com/CBN Amazônia. 11h48, último intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o CBN Pautas do Dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que nos acompanha em 102,3 FM aqui em Belém, 93,3 FM em Macapá e também, claro, no youtube.com/CBN Amazônia. Estamos com a Conexão Brasília no ar com o Rômulo Pinheiro conversando conosco, sempre trazendo um assunto bem quente de Brasília. E o assunto de hoje, claro que não poderia ser diferente, né, gente? Estamos falando sobre o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também a cúpula das Forças Armadas no STF. Rômulo Pinheiro, a gente tem informações aqui de que o ex-presidente Jair Bolsonaro só seria preso após o julgamento no STF, que pode torná-lo réu
por golpe de Estado se fizesse algo que justificasse uma prisão preventiva, não é mesmo? João Vitor, porque isso foi inclusive o temor dos advogados ontem aqui na capital, de que o presidente participando, ontem o ex-presidente esteve na sessão do Supremo, inclusive há informações que os ministros entenderam até como uma provocação, mas o ex-presidente esteve presente no direito dele participar, pelo menos ouvir presencialmente de Olá, julgamento, Belém. Bom e havia dia. um temor, e aqui totalmente infundado, isso aí é mais para gerar um pânico ou gerar uma tentativa de vitimização do ex-presidente, de que ele poderia ser preso se estivesse presencialmente ao final da decisão, preso preventivamente, que o ministro Alexandre de Moraes iria aproveitar para decretar uma preventiva para ele, ou então colocar uma tornozeleira eletrônica. Sendo que essa argumentação a gente entende como uma técnica de defesa, os advogados, enfim, usam as técnicas, né, que entendem mais adequadas, mas totalmente incabida, João Vitor. Por quê? Porque o ex-presidente, apesar de rumores de que poderia viajar ou sumir, ou pedir asilo em embaixada, mas na verdade o ex-presidente estava na sessão do Supremo ontem. Se ele estava lá, então mostra que não havia naquele momento qualquer ensejo de fugir, porque ele estava presente no ato. Então, nenhum ministro jamais decretaria prisão preventiva de um réu que está ali presenciando o seu próprio julgamento. Prisão preventiva se dá nos casos, por exemplo, em que há risco de fuga, em que o acusado está atrapalhando os andamentos do processo, e que está ameaçando testemunhas ou queimando provas. Nada, neste momento processual, as provas já estão demonstradas, a instrução criminal lá na investigação já acabou, vai começar a judicial agora, então não havia nenhum risco. E nem sequer, e aí que está a questão do jogo político que se faz, os advogados também sabem fazer isso muito bem, de criar uma situação de eventual risco para justificar que o julgamento é político. Quem é advogado criminalista e sabe, entende do sistema, sabia muito bem, e eles mesmos sabiam, que não havia nenhum risco de prisão do ex-presidente, porque ele estava presente na sessão, não havia nenhum fundamento. E mesmo que Alexandre de Moraes quisesse impor essa determinação, os outros 4 ministros talvez não dessem essa chancela exatamente por não ser necessário. Isso os próprios ministros do Supremo sabem também que cria um ambiente negativo para a imagem do Supremo para questionar o julgamento. Então, uma prisão do ex-presidente nesse momento, que é totalmente desnecessária, sob o aspecto técnico, né? Justificaria, então, maiores questionamentos de que o julgamento é político e não jurídico. Então, o Supremo está também no controle dessas questões acessórias que são políticas e não abriria brecha decretando uma prisão que, neste momento, aqui entende quem dá uma opinião mais técnica do assunto, né? Não é nenhum momento adequado, nenhuma justificativa plausível no momento para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso deve acontecer, caso ele seja condenado, ao final do processo criminal, se pegar uma pena considerável, sim, esse é o destino do ex-presidente e de seus asseclas, mas não no momento. E isso também, João Vitor, é uma estratégia que a defesa usa, e dentro daquilo que entende como direito, porque já houve outras preliminares que foram afastadas na data de ontem. Então, se questionava que o julgamento teria que ser no plenário do STF, se questionava que a primeira turma não era competente para julgar, se questionava que a delação de Mauro Cid era nula, era anulável porque ele era o único elemento de prova, se questionou também a divisão em núcleos, porque nós temos 4 núcleos, são 34 pessoas, então o Procurador-Geral da República fez a divisão da denúncia em núcleos, inclusive o último núcleo vai ser julgado em maio, né, essa questão da abertura da denúncia ou não, e aí se questionou isso também, porque isso feria um dos princípios do processo penal, que a denúncia teria que ser para todos em conjunto, e todas as preliminares foram afastadas ontem. Agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acabou de dar o seu voto pela aceitação da denúncia. Quem está votando neste momento é o ministro Flávio Dino. A ordem segue do mais novo para o mais antigo, então o ministro Flávio Dino vota agora. E a única divergência que houve ontem foi o ministro Luiz Fux, que divergiu do relator Alexandre de Moraes em alguns pontos, mas no final acabou chancelando as nulidades, ou seja, afastando as preliminares de ontem. Então, daqui a pouco termina
termina essa fase de colheita dos votos de ministros, e a tendência, com certeza, é que essa ação penal seja aberta com os 34 virando réus, aliás, esse primeiro núcleo virando réu nesse procedimento lá no Supremo Tribunal Federal. E isso também, João Vitor, também é muito próximo do questionamento que se faz com a deputada Carla Zambelli, que tomou aí, pelo menos já tem maioria no próprio Supremo Tribunal Federal para condená-la pelo aquele episódio de véspera das eleições, em que ela correu armada em direção de uma criatura, de uma pessoa lá, que em tese teria xingado, ameaçado, algo do tipo. Ela correu armada pela Juiz de São Paulo, porte ilegal de arma, constrangimento ilegal foram os crimes que ela foi acusada e condenada. E, claro, aqui os correligionários do ex-presidente até acusaram a deputada de que isso causou a perda da eleição presidente, ou seja, o Supremo Tribunal Federal deu até uma pena leve, ainda vai ser julgada porque o ministro Nunes Marques pediu vista, mas já formou maioria para manter essa pena entre 5 anos e 3 meses e a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Então, o Supremo está indo num sentido muito uníssono, ou seja, num sentido único de olhar essas manifestações como extremistas, seja pela ótica da tentativa de golpe, seja pela ótica do dano qualificado ao tomamento público, ou também essas ameaças ou essas situações que ex-correligionários do ex-presidente acabaram cometendo. Então, é aguardar para daqui a pouco o resultado, que deve ser esse que eu estou anunciando, vai ser aceita a denúncia contra o ex-presidente da República e seus comandados. Este foi o Rômulo Pinheiro na coluna Conexão Brasília desta quarta-feira. Rômulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João Vitor. Um forte abraço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta, agora 11 horas.